Amanda Kesterman, nossa repórter, traz as informações do Flamengo de hoje aqui para o Seleção. Olá a todos, o Flamengo encerrou a preparação para o clássico de amanhã contra o Botafogo. A atividade foi fechada pela manhã aqui no Ninho do Urubu, mas antes do treino o atacante Bruno Henrique deu entrevista. Ele que vive uma ótima fase na temporada, 28 gols, 3 marcados no último jogo contra o Corinthians, mas desses 28 gols, 9 foram justamente em clássicos. Não por acaso ele ficou conhecido aqui no Flamengo como o Mister Clássico. E o Bruno Henrique falou da expectativa de mais um confronto contra um rival aqui do Rio de Janeiro. Fazer gol em clássico, o jogador fica marcado, né? Eu consegui o feito de fazer gols nos todos os clássicos, todos os times do Rio, então o Botafogo tem pela frente novamente e não é um feito que eu premeditei, é natural que aconteceu e espero poder novamente contribuir dentro de campo, marcando ou dando passe e ajudando da melhor maneira possível. E assim como todos os atletas do Flamengo têm falado muito nas últimas semanas, o Bruno Henrique creditou a boa fase dele ao trabalho do técnico Jorge Jesus. Ele falou, inclusive, que se tivesse tido um técnico assim no começo de sua carreira, sua chegada na Europa, há uns anos atrás, teria sido diferente. A questão do Jorge, acho que não só para mim, né, mas o elenco, para o Flamengo, ele mudou bastante a cara do Flamengo. Para mim, pessoalmente, hoje eu sou um jogador mais completo, né? E se eu tivesse um treinador europeu na minhas passagens de outros clubes, eu acho que poderia ter rendido mais. E longe aqui dos treinos no Ninho do Urubu, o Flamengo recebeu a notícia da transferência da final da Libertadores de Santiago para Lima, no Peru. Isso porque o Chile está vivendo há semanas um momento conturbado, com protestos sociais, e a Conmebol decidiu, nessa semana, mudar o local da final entre Flamengo e River Plate. E o Bruno Henrique também foi questionado sobre isso e falou que, mesmo distante, os jogadores acompanharam essa mudança e essa mobilização e mostrou até um certo alívio desse jogo não ser no Chile nesse momento. Sim, com certeza, né? Agora estão mais tranquilos. Você jogar uma final da Libertadores onde um país está enfrentando grandes problemas, né? Acho que não seria legal, né? Não só para nós jogadores, para torcedores, jornalistas também, todo mundo que tivesse indo para ali, para aquele lugar, acho que seria um prato cheio, né? Poderia acontecer algo bastante trágico, né? E para esse clássico contra o Botafogo, tá do jeito que o técnico Jorge Jesus gosta, com todo mundo à disposição. O Gabigol volta de suspensão, não pegou o Corinthians no fim de semana, já está disponível para o técnico do Flamengo e não tem ninguém no departamento médico. Ou seja, pode usar, se ele quiser, força máxima para o clássico de amanhã. O jogo é no Newton Santos, às 8 da noite. Obrigado, Amandinha. Olha, apesar da superioridade gigante, monstruosa, até difícil de medir que o time do Flamengo tem sobre o Botafogo, tem muita história nesse jogo, né? A última vitória do Flamengo sobre o Botafogo no Newton Santos, pelo Campeonato Brasileiro, aconteceu há 10 anos. Foi em 2009, com o gol do Adriano. Oi. Ano de título do Flamengo. Nossa, que gol. A sequência mostra que o Botafogo, quando é mandante contra o Flamengo, tem conseguido endurecer os jogos. Uhum. Tudo bem que não era o Flamengo do Jesus, mas o Botafogo não perdeu mais nenhum jogo que fez como mandante no Newton Santos. E o Lomba ainda pegou um pênalti nesse jogo. Ó a sequência. 1-1 em 2010. 1-1 em 2011. Com o Louco Abreu marcando. E não comemorando. O Botafogo tinha times bem melhores do que tem hoje e o Flamengo tinha times piores. Sim. Em 2012 foi 0-0. Seedorf, né? 2013, 2-1 para o Botafogo. No Maracanã, como mandante. 2014 em Manaus. Então não é só no Newton Santos, é Botafogo mandante. Ele não perde do Flamengo há 10 anos. É 3-3 na Ilha do Governador. 2-0 no Newton Santos.
E ano passado, também no Newton Santos, 2-1. 8 jogos, 4 vitórias, 4 empates, como mandante nos últimos 10 anos de Campeonato Brasileiro. A diferença é brutal, maestro. Ninguém em sã consciência acha que os times têm algum termo de comparação. Os momentos são completamente diferentes, né? E naturalmente isso vai ter um peso, né? Os tabus são sempre feitos para serem quebrados, né? Isso aí é o tipo da coisa, é clássico. Eu acho que a comissão técnica do Flamengo deve estar encarando exatamente isso como uma responsabilidade, como se estivesse jogando contra um time que estivesse lá em cima, entendeu? Ainda mais com essa rivalidade que existe, né? Isso aí não... A preocupação, naturalmente, por parte do Botafogo é aquela, que uma derrota hoje o coloca numa situação mais complicada ainda do que já está. Mas eu acho que as comissões técnicas, André, quando tem jogos desse tipo, com essa diferença muito grande, elas têm que ser responsáveis. Primeiro, para mobilizar, por exemplo, no caso do Botafogo, de fazer com que essa superioridade na tabela e no jogo, isso já não comece fazendo com que você entre no jogo já com a cabeça negativa. Entendeu? E do outro lado, você não pode achar que o time que você vai jogar que é a galinha morta, porque no clássico existe superação. Eu me lembro que eu era treinador, acho que em 97 do Flamengo, nós fomos jogar com o Romário, com o Sávio, contra o Botafogo, estava todo destroçado, e o Renato Carioca, né, me acerta um chute lá do meio campo, no ângulo, e foi bola na trave, o goleiro pegando tudo, e terminou perdendo. E a diferença técnica era muito, mas muito grande. Então, quer dizer, a gente sabe que, como diz o italiano, não fa testo, né? Isso aí não conta nada na hora que você tem os derbys. Conhecendo o torcedor do Botafogo, se ganhar esse jogo, os caras vão pra rua sexta-feira como se fosse campeão. Põe os próximos jogos do Botafogo. Eu assim, acho que o Botafogo tem uma missão nesse jogo que é não sair destroçado, em primeiro lugar. Porque depois ele vai ter chance de se recuperar. Põe ali aquela agenda do Z4. Nesse jogo, ele é claramente o não favorito, mas depois ele vai ter uma chance contra o Avaí em casa. Que ele não pode perder de jeito nenhum. Que ele não pode perder. Então, eu acho que esse é um jogo para ele não sair destroçado e aí ele tem a chance de se recuperar. Se ganhar do Flamengo, então, segura o Botafoguense sexta-feira no Rio de Janeiro. Na sua coluna, Arnaldo, você marca qual? 1, 2 ou 3 desse jogo? Marca empate. Ousado também. Ousado. Eu acho que o Flamengo, a partir do momento da definição da final da Libertadores, enfim, para Lima, dia 23, eu imagino que a intenção do Flamengo seja definir o mais rápido possível o campeonato. Tentar, né, confirmar essa vantagem agora sobre o Palmeiras e tudo mais. Por isso eu acho que o Flamengo vai jogar com esse apetite que vem mostrando nas outras partidas, para definir logo. Mas eu acho que é um jogo, como o Júnior falou, acho que tem alguns ingredientes. Imagino que o Botafogo, desta vez, utilize seus jogadores mais experientes e não exatamente como vinha... A gente viu na última partida, Diego Souza e Cícero nem participando. Acho que é um jogo especial também no aspecto emocional. E acho que os jogadores experientes nesses momentos, eles são muito importantes. Contar com eles, imagino eu. E acho que vai ser um jogo duro. Não acho que vai ser um jogo, apesar... Esse exemplo que o Júnior falou é mágico, né? Ele como treinador, Romário Sávio, é isso? Romário Sávio. E o Botafogo destroçado, uma diferença técnica muito grande, mas são outros ingredientes que podem nivelar a partida. Acho que vai ser um jogo bem difícil para o Flamengo. Bárbara, você quer marcar a coluna 1, 2, 3? Eu tô fora de marcar, principalmente em clássico. Boa sorte, Arnaldo. Boa sorte. Novamente. Faz um medo dele amanhã, qualquer parada. Tá de boa. Tem que me ajudar. Tô fora, mentira dessa. Assim, vai que eu já vou indo. Vai, Arnaldo, vai na frente, Arnaldo. Vai que eu já vou, Arnaldo. José que lança também não palpita. Vamos fazer essas colunas aqui lá da Europa, que aí eu topo, aqui no Brasil. Não, vai, Arnaldo, vai que eu já vou indo. Vai na sequência, pode ir. Pô, nem na coluna da Europa, porque eu achei que o Napoli ia dar uma sapecada ontem lá. Nada. Casa. Brincadeira. O Caio tá louco da vida na Champions League. Eu vou no Newton para assistir esse jogo. Tô curioso para esse jogo aí.
Vou com os amigos meus botafoguenses que me levaram pro estádio pela primeira vez para ver Vasco 6, Botafogo 0 na estreia do Nossa Louco. senhora. Vou com ele. Os caras ainda vão levar ele de novo. Vou com eles, vamos lá. Vou assistir ao jogo. Definida a sede em Lima, da final da Libertadores, a gente vai comparar com o que era Santiago. A começar pela capacidade do estádio. O Monumental de Lima tem uma capacidade superior, vai caber mais gente lá, 59 mil contra os 47 mil de Santiago. Mas não estavam falando de 80 mil? Eu acho que tem capacidade para, mas a liberação é de... O estádio tem essa capacidade, mas serão essa carga de ingressos disponíveis. As distâncias em relação ao Rio, elas são maiores e, acima de tudo, é muito mais caro nesse momento você comprar passagem para Lima. Lima é uma cidade maior, tem também manifestações rolando por lá, tem uma manifestação de professores, mas menores do que aquilo que a gente está vendo no Chile, mas suficiente, por exemplo, a ter retirado o Mundial Sub-17 do Peru e o Brasil cedia a competição por causa desse ano. Lima perdeu também a final da Sul-Americana por causa disso. O continente passa por um momento assim de turbulência, Sim. mas entende-se que é factível ter o jogo em Lima, vai acontecer o jogo em Lima, e em Santiago não era possível. Acima de tudo, o principal tombo que leva o torcedor brasileiro é que eu conheço muita gente que comprou ingresso, por exemplo, quando o Flamengo passa pelo Emelec, conheço alguns malucos que já se viam na final, foram lá e compraram a passagem, até porque não teriam condição financeira de comprar a passagem mais próxima da decisão. Então conseguiram pagar ali R$1.000, R$800, um preço caro. Até porque uma mas cabia viagem no para o bolso Chile deles. não é nada mal, né? Nada mal. Tem sempre outros atrativos além do jogo Pro de Peru futebol. também não, um lugar fascinante para ir visitar. Também. Ontem, quando foi definida a sede, Lima, quem ia comprar passagem se deparou com preços de 7 mil, 8 mil, até 15 mil, só de passagem aérea. Ficou muito mais salgado para quem quiser acompanhar o Clube do Coração. Por sorte, tem companhia aérea que está facilitando a vida de quem já tinha ingresso para Santiago. Você comprovando que você tinha o ingresso, você está conseguindo remarcar a passagem para Lima. Mas é um transtorno danado e a minha solidariedade a todos, porque eu levo muito a sério isso, você acompanhar o seu time do coração, que por questões financeiras não vai poder ir mais. Estava com tudo certo para ir, não vai poder ir mais.